nas fronteiras do infinito. Hoje, no bloco Nas Fronteiras do Infinito, teremos aí duas notícias muito interessantes para compartilhar com você, ouvinte. Uma trata de uma supernova que explodiu 2 vezes e que pela primeira vez isso foi registrado. Você provavelmente deve ter visto isso na barra de rolagem do Instagram, do TikTok ou até num jornal. Apareceu bastante na mídia. E a segunda é sobre um visitante interestelar. Isso pode causar uma certa apreensão em algumas pessoas que veem isso no noticiário, mas a gente está aqui para trazer os fatos do que está acontecendo. Na verdade, é um cometa que vai se aproximar da Terra ainda esse ano. Mas vamos começar por partes, vamos do começo. Vamos falar da supernova que explodiu 2 vezes. Em primeiro lugar, temos uma descoberta que amplia o que sabemos sobre elas, as supernovas. Pela primeira vez, os astrônomos confirmaram a existência de uma supernova que passou por uma dupla explosão, algo previsto em simulações, mas nunca antes registrado. Oxe, uma dupla explosão. Isso parece meio contraditório, né? Já que uma supernova é, por definição, a destruição violenta de uma estrela. Como ela pode ter explodido 2 vezes, Marco? A chave do mecanismo é bastante peculiar das supernovas do tipo LA, é algo bem intrínseco desse tipo. Normalmente elas ocorrem quando uma anã branca, onde o núcleo remanescente de uma estrela como o Sol acumula matéria até atingir 1,4 vezes a massa do Sol, chamado o limite de Chandrasekhar. Mas a estrela que estamos falando, que recebe o nome de SNR 050967.5, que estamos discutindo hoje, explodiu sem alcançar esse limite. Assim como foi essa explosão dupla. Apesar do nome parecer um telefone, é o nome da estrela, tá, gente? Então não pesquisem pelo DDD dessa estrela que vocês não vão encontrar. Mas vamos explicar o passo a passo do que está acontecendo. Primeiro, precisamos entender a composição dessa anã branca. Ela tem um núcleo de carbono e oxigênio envolto em uma fina camada de hélio, e aqui isso é bastante crucial, que tem apenas 2% de massa do Sol. Certo. Sabemos pelos modelos que essa estrutura é necessária para o fenômeno, mas a dúvida que fica é como que essa camada de hélio se formou. É provável que aconteça por acréscimo de matéria de uma estrela companheira, sistema binário aí, né? O hélio, sendo mais leve que o carbono e o oxigênio, acumulou-se em sua superfície. Quando a pressão e a temperatura atingiram um ponto crítico, essa camada explodiu primeiro. E após essa primeira explosão veio a segunda? Mas como isso pode ter sido desencadeado? A indicação é que a onda de choque da explosão de hélio comprimiu violentamente o núcleo, o que eleva sua temperatura a centenas de milhões de graus, Rodrigo. Tá, isso explica como se iniciou a fusão descontrolada do carbono, né, levando à segunda e mais poderosa explosão. Pois é. E prosseguindo, o telescópio VLT detectou 2 estruturas distintas no remanescente. Uma concha externa de cálcio ionizado viajou por séculos, chegando a 6,7 anos-luz do centro. E a outra interna a outros astronômicos 5,6 anos-luz. Entre elas, havia uma camada de enxofre. Essa disposição corresponde exatamente às previsões teóricas para explosões duplas. Caraca. E pensar que o sistema Alpha Centauri, que abriga a estrela mais próxima do Sol, está a só 4,2 anos-luz. As camadas esféricas dessa supernova são maiores que a distância entre o Sol e a nossa estrela mais próxima, né? Que dá nome aí ao nosso clube de astronomia. Até para dar um parâmetro ao nosso ouvinte curioso, essa supernova, que tem um nome bem bonito e numérico, está na Grande Nuvem de Magalhães, que está a 160 mil anos-luz de nós. E quanto tempo decorreu entre essas duas explosões, Marco? Em termos cósmicos, foi quase instantâneo, questões de segundos. Mas fisicamente foram eventos distintos. Primeiro a detonação de hélio, depois a implosão e explosão do seu núcleo. E quais são as expectativas? Isso muda a nossa compreensão sobre os tipos de supernovas do tipo LA? Não totalmente não, cara. Mas acrescenta uma peça importante nesse quebra-cabeça todo. Sabemos agora que existem pelo menos 3 caminhos para uma supernova LA. O primeiro é atingindo o limite de Chandrasekhar, que é quando a anã branca atinge 1,4 vezes a massa do Sol. O segundo é a colisão de 2 anãs brancas. E agora, esse mecanismo de explosão dupla que foi registrado.
Supernovas são eventos astronômicos tão bonitos quanto grandiosos, né. Eu imagino que essa descoberta ou confirmação deva ser bastante relevante para a física, para astronomia, né. Para a academia como um todo, cara, você tem razão. As supernovas LA são as nossas velas padrão, digamos assim, para medir distâncias cósmicas. Entender o seu mecanismo ajuda a calibrar melhor essas medições fundamentais para os estudos sobre a expansão do universo como um todo. E como os astrônomos identificaram que essa supernova em particular era interessante de se observar? Porque eu sei que existem diversos mundos como esse para se olhar, né, mas por que exatamente essa? Foi através da espectroscopia detalhada do material remanescente. A assinatura química que contém a distribuição específica de cálcio e enxofre só faz sentido no cenário de explosão dupla previsto nas simulações, os modelos e agora observado. Além disso, a energia total liberada foi menor que numa supernova LA convencional, né, uma vez que estava abaixo desse limite de Chandrasekhar aí. Isso significa que existem outras remanescentes que podem ter se formado assim? Certamente. Agora que sabemos o que procurar, os astrônomos vão reexaminar os outros remanescentes, particularmente aqueles com sistemas binários em estrelas ricas em hélio, o que são os candidatos ideais para esse processo. E quanto à estrela companheira desse sistema, será que sobrou alguma coisa para contar a história? Cara, quando eu estava lendo o artigo, eu fiquei pensando nisso mesmo. Então, é uma boa pergunta. Acredito que outras pessoas, até quem nos ouve, deva estar se perguntando. No caso dessa estrela, não há vestígio da companheira, né? Pelo menos por enquanto, nada foi visto. O que sugere que a sua companheira pode ter sido outra anã branca, mas que foi completamente destruída no processo. A astronomia é implacável algumas vezes. Como essa descoberta afeta o modelo de evolução estelar, Marco? Ele acrescenta algumas coisas. Mostra, por exemplo, que sistemas binários com esse mecanismo de transferência de hélio são mais importantes do que a gente imaginava antes. Talvez implica que muitas anãs brancas podem explodir antes de atingir o limite de Chandrasekhar, o que afeta os nossos cálculos sobre a frequência dessas supernovas. E agora aquela pergunta de fronteira, né? Quais são os próximos passos dessa pesquisa nessa área? Pelo que eu li, os astrônomos vão agora buscar mais exemplos como este, talvez até observando o processo em tempo real. Imagina só que legal, se possível, né? Com esses novos telescópios de altíssima precisão, de nova geração. E vai ser também preciso refinar os modelos para entender exatamente quais configurações levam a essa explosão dupla que aconteceu e foi registrada. E para os nossos ouvintes que querem saber mais, onde que eles podem encontrar imagens desse remanescente? Me dá imagens. Quero imagens. A ESO disponibiliza essas imagens espetaculares em seus sites, imagens que foram feitas pelo VLT, com destaque para as estruturas em forma de bolha e que mostram claramente as duas camadas de explosão. Mas você, ouvinte querido, aqui do CentauriCast, consegue encontrar essas imagens em nosso blog do Clube Centauri. Cara, 2 explosões como mecanismo de produção de supernovas, incrível. Mas Marco, você disse que teríamos 2 notícias hoje aqui no Fronteiras do Infinito, né. E pelo que me lembro era algo relacionado a um visitante aqui no sistema solar, certo? Pô, agora eu tô que nem aquele mosquitinho que quando você olha ele tá esfregando a mão uma na outra assim, sabe? Porque essa notícia é quentinha, ela é daquela notícia gostosa, e a gente vai partir de lá de 160.000 anos-luz, aqui para casa com um motor de dobra altamente refinado, e chegamos de volta para o nosso lar para investigar um visitante curioso. E ó, cara, meio grande, viu? Esse visitante é meio grande. Depois de uma fascinante discussão sobre a supernova de dupla explosão, temos outro tema extraordinário para explorar hoje: a confirmação do terceiro objeto interestelar já detectado em nosso sistema solar. Ele é chamado de 3I/Atlas. Só que, para dar um pouquinho de contexto, né, para o nosso ouvinte, antes de entrarmos nos detalhes, em caso específico, vamos explorar o porquê a descoberta de um objeto interestelar é tão significativa para a astronomia. Como bem dito, até hoje apenas 3 corpos celestes foram confirmados como originários de outros sistemas estelares: o misterioso Oumuamua, 2017, e o cometa 2I, Borisov, em 2019. E agora nós temos o nosso novo visitante. Exatamente. Cada um desses objetos traz informações inéditas sobre a formação de outros sistemas planetários e algumas pistas de como o nosso mesmo, aqui onde a gente está agora, nesse momento, surgiu.
E é super interessante como os astrônomos determinaram que o 31 Atlas é realmente interestelar, né? A prova definitiva, Rodrigo, está na sua órbita hiperbólica, com excentricidade altíssima de 6,2, que é um valor extraordinariamente alto. A título de comparação, o Oumuamua tinha excentricidade de 1,2 e o Borisov de 3,6. Isso significa que esse novo, né, o 3I Atlas, está claramente em uma trajetória de entrada e saída do sistema solar, sem qualquer ligação gravitacional com o Sol. É, e são detalhes da astrofísica destes corpos que nem todos os veículos que noticiaram essa visita cobriram, inclusive sobre características físicas mais impressionantes desse visitante cósmico. Exato. O 3I Atlas é uma rocha gigantesca entre os objetos interestelares. Estima-se que tenha entre 15 e 20 quilômetros de diâmetro. E, assim, isso o torna cerca de 150 vezes maior em volume do que o Oumuamua e significativamente maior do que o Borisov, que foi o segundo. É, mas mesmo sendo enorme, para nós astrônomos observacionais, a sua magnitude atual aqui da Terra é de 18,5, né? O que faz dele o mais brilhante dos três. Mas a tristeza é que não está visível a olho nu, né? O limite do olho humano é 6, 5,5, dependendo da onde você está, né? E aliás, esse I no nome é justamente de interestelar, né? E sobre a sua composição química, já tem algum dado relevante? Observações espectroscópicas confirmaram que se trata de um cometa interestelar. Além da órbita, que a gente já sabe, né? Conforme você nos explicou pelo nome, a gente usa o I ali para indicar que é um objeto que vem de fora, o que mostra claras emissões através dessas análises espectroscópicas de CO2 e H2O. À medida em que se aproximaram do Sol, isso foi ficando cada vez mais evidente. Curiosamente, a razão entre esses compostos parece diferente da maioria dos cometas do nosso sistema solar, o que revela condições únicas de formação em seu sistema originário, seja qual ele for. E a trajetória, né, conforme foi dito antes, é hiperbólica. Mas quais são os pontos marcantes da sua passagem pelo sistema solar? A gente consegue fazer uns cálculos de mecânica celeste aí, né, calculando aí a sua distância no periélio e assim por diante, né. E nessa posição, né, no periélio, ou seja, a posição que ele vai estar mais pertinho do Sol, ela vai ocorrer no dia 29 de outubro desse ano aqui, gente, quando estará a somente 210 milhões de quilômetros do Sol, viajando a impressionantes 245 mil quilômetros por hora. Já falando sobre nós aqui na Terra, a sua maior aproximação de nós será no dia 19 de dezembro, um pouquinho depois, e a distância será de 270 milhões de quilômetros. Absolutamente seguro, mas que pode ser uma excelente oportunidade de observação. E será que conseguiríamos enviar algo para estudar o corpo in loco, já que ele é bem grande? Seria bem louco, né, a gente até fez isso antes pra a gente, nós, né, não tô falando eu e o Rodrigo aqui, gente, tô falando aqui de missões humanas, visitando aí esses corpos não interestelares, mas aqueles que já estão aqui no nosso sistema solar. Infelizmente, nesse caso, com a tecnologia atual, é praticamente impossível. A ESA tem o projeto Comet Interceptor para ser lançado em 2029, mas mesmo essa missão não foi projetada para objetos com essa velocidade extrema, como por exemplo é a do 3I Atlas. A janela de oportunidade, além de ser muito curta, ele viaja a 68 quilômetros por segundo no periélio. Isso em quilômetros por hora dá cerca de 244.800 quilômetros por hora. Em comparação com a velocidade do som, aqui para dar um parâmetro para quem nos ouve, essa velocidade do som é aquela que os aviões a jato normalmente quebram e criam aquele portal, como parece ser um portal no ar, e essa velocidade é de cerca de 1.225 quilômetros por hora. Isso é chamado de velocidade de Mach. Gente, para dar uma comparação para vocês, esse cometa é como se ele tivesse a 200 Mach. É muito, muito rápido. Claro que é importante lembrar que a velocidade Mach é uma razão da velocidade de um objeto se deslocando em um meio fluido, o que não serve como parâmetro no espaço, já que lá o que predomina é a ausência de partículas, o que chamamos de vácuo. Mas a comparação dá uma dimensão bastante clara do tamanho do desafio que seria alcançar esse corpo. Mas se não dá para ir até lá, quais os principais telescópios que estão observando este fenômeno? Até o que gerou a efeméride sobre esse
esse novo cometa interestelar que está se aproximando, o próprio VLT no Chile já está coletando dados espectrais bastante interessantes. O Hubble e, de novo, ele, o James Webb, farão observações coordenadas lá para agosto, no próximo mês. E, além disso, uma novidade bastante interessante desse mundo de observação desses corpos, aqui pertinho da gente, o novo observatório Vera Rubin, que começou as operações aí recentemente, poderá revolucionar a detecção desses objetos. Estima-se que poderemos encontrar dezenas ou até milhares desses objetos nos próximos anos. E aqui eu levantaria 2 pontos cruciais para tirarmos desse visitante, né. Primeiro, confirma que objetos interestelares grandes são mais comuns do que pensávamos. E, em segundo lugar, foi a primeira vez, eu acredito, né, que teremos tempo para estudar detalhadamente um visitante interestelar durante toda a sua passagem pelo sistema solar interno, algo que não foi possível com os 2 anteriores, né. Pois é, porque ele foi detectado, talvez até devido ao seu tamanho, à sua dimensão, de forma prematura. Então a gente consegue ter um tempo maior de exposição. E para nós, aqui até incluo eu e o Rodrigo, né, para os astrônomos amadores, em dezembro, com telescópios aí um pouquinho mais potentes, né, de 150 milímetros ou até maiores, e câmeras de CCD, será possível capturá-lo, quando atingir a sua magnitude aparente de 11. O Virtual Telescope Project já está organizando sessões públicas de observação remota desse mesmo corpo. Então, atenção astrônomos de plantão, hein. Aqueles que possuem telescópios de 150 milímetros ou mais, já vão se preparando aí para os avisos do próprio clube, né, para observar um objeto interestelar visitando o nosso sistema solar, hein. E esses objetos podem ser vetores de panspermia interestelar, né, que é uma hipótese para a origem da vida. Embora improvável neste caso específico, a possibilidade de que cometas interestelares possam transportar moléculas orgânicas entre sistemas estelares pode até ser levada em consideração pela comunidade científica. Pois é, os campos de especulações estão se ampliando mesmo. E com o observatório, agora já em atuação, o Vera Rubin, nos próximos anos, pode ser que sejam revelados para nós aí dezenas desses visitantes que a gente nem sabia que tinha. Talvez até encontremos um que possamos interceptar com uma sonda, a depender do desenvolvimento tecnológico. A gente pode estar testemunhando aqui, em tempo real, e ó que é difícil falar disso em astronomia, o nascimento de um novo campo de estudo, o estudo sistemático de objetos interestelares. E isso é só o começo, né? Até agora a gente tem poucas informações de objetos interestelares e ele traz aí pra gente essa notícia, né? O Marco traz aí pra gente essa notícia que realmente coloca os objetos interestelares em foco. E quem sabe, né, com o novo observatório Vera Rubin, ele consiga auxiliar ainda mais, né, com a melhor câmera, né, a câmera mais potente de telescópio do planeta, observar esses objetos e trazer mais informações para a gente. Você acabou de ouvir o Centauri Cast Entre as Estrelas.